Fala galera, hoje é dia de Absolute Mulher Maravilha, o Labirinto. É uma história da DC, escrita por Kelly Thompson e desenhada por Mattia De Iulis, Hayden Sherman e Matias Bergera no ano de 2025. Absolute Wonder Woman é uma nova reimaginação da Mulher Maravilha no universo absoluto criado por Darkseid. O primeiro arco dessas histórias se chama A Última Amazona, que tem 5 edições. E esse agora é o segundo arco da série, que vai da edição número 6 até a número 14. Teoricamente, o arco se chama Como Minhas Mães Me Fizeram, mas também recebe o nome de O Labirinto. E na prática, são 3 mini-arcos que compõem essas histórias. Mas para entender tudo melhor, eu acho interessante você conhecer o arco anterior, que eu já fiz um compilado e vai ter o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com a Mulher Maravilha depois de ter sido arrastada de volta ao submundo. Ela, agora, estava ajoelhada diante do deus do submundo, o próprio Hades, que a manda remover o seu capacete. Hades não parecia satisfeito com os feitos de Diana, dizendo que ela não pode sair do inferno. Mas Diana, agindo de forma meio rebelde, retruca dizendo que, mesmo assim, ela saiu. Hades questiona um dos seus servos de por que ela não foi desarmada, mas nenhuma arma foi encontrada com ela. Só que nas mãos de Diana, qualquer coisa pode se tornar uma arma. Sendo assim, Hades manda ela remover toda a sua armadura. E não era só isso, a bolsa encantada de Diana tinha as maiores armas. Assim, Diana tira da bolsa a sua enorme espada e 3 laços. Hades se preocupa com o laço vermelho e manda o seu servo pegá-lo, mas Diana não recomenda isso. Mesmo assim, o servo pega o laço e é atingido por uma espécie de choque. Isso porque aquele é o laço Nêmesis, que foi encantado para ser segurado apenas pela própria Diana. Hades reconhece que Diana e Circe estavam ocupadas enquanto viviam na Ilha Selvagem e pede para contar como o laço Nêmesis foi feito. Acontece que, desde pequena, Circe enviava Diana para pegar pequenas coisas que ela precisava para fazer os seus encantamentos. E conforme ela foi ficando mais velha, Circe foi a enviando para tarefas ainda mais perigosas. E uma delas foi ir até onde o próprio titã Prometeus foi aprisionado no alto de uma montanha. Diana escalou até encontrar Prometeus, acorrentado por Zeus. E usando o seu próprio sangue junto do seu machado, Diana quebra as correntes que o prendiam. Mas ela lamenta que não vai ser capaz de libertá-lo de forma permanente. Inclusive, quando um corvo aparece para devorar as entranhas de Prometeus, amando de Zeus, Diana o convence a ir embora e não mais torturar o titã. Prometeus conhece Diana. Ele é amigo de Circe e sabe que ela não está ali só para fazer uma boa ação. Acontece que ela precisa um pouco do seu sangue para forjar uma arma capaz de proteger a humanidade das injustiças. Sendo assim, de bom grado, Prometeus estende a sua mão para Diana para cortar uma pontinha do seu dedo, onde ela consegue o seu sangue e até um pedaço da sua carne. Prometeus, assim como Circe, tem visões com o futuro e prevê um caminho árduo esperando pela princesa. Então ele quer ajudar como pode. Assim, ele lhe dá um outro presente. Prometeus despertou o próprio Pégasus na sua forma esquelética, para ser um aliado de Diana. A criatura condenada por Zeus agora se tornaria uma aliada da justiça. Assim, agradecida e montada no Pégasus, Diana deixa a montanha e volta até a sua mãe, onde usam o sangue e a carne de Prometeus para criar o laço Nêmesis. Mas Hades sabe que elas não usaram apenas sangue e carne para criar esse laço, porque ele sente algo sombrio e venenoso vindo dele. Acontece que elas usaram o sangue do último basilisco para isso.
Zeus, aparentemente furioso por ela ainda estar viva, constantemente enviava o basilisco para matá-la, mas Diana sempre o superava. Até que um dia, ela decidiu levar a luta até a criatura. E invadindo a sua caverna, Diana decide pegar o basilisco de surpresa enquanto ele dormia. Dizem que o simples olhar do basilisco significa a morte. Ela não sabe se isso é literal ou algum tipo de metáfora. Então, por via das dúvidas, Diana usa uma magia para cegar a si mesma antes da luta. E tirando também o seu olfato momentaneamente, o cheiro forte da criatura não a afeta. Foi assim que Diana conseguiu eliminar o último basilisco. Depois de ouvir todas essas histórias, Hades parecia surpreso. Então ele mostra que, assim como Diana sabe explorar as fraquezas dos seus inimigos, ele também sabe explorar a fraqueza dela. E a fraqueza de Diana é a sua mãe. Assim, ele revela que tem Circe capturada, para o desespero da Mulher Maravilha. No passado, uma ainda criança, Diana, foi encontrada na Ilha Selvagem pela própria Perséfone, a esposa de Hades, a rainha do submundo. Só que ao contrário do marido, Perséfone era bondosa e gostava de Diana. Perséfone regularmente passeava pelo submundo e por onde ela passava, vida surgia. Mas como ela estava no inferno, essa mesma vida morria em pouco tempo. De qualquer forma, nesse dia Perséfone contou para Diana sobre como ela se tornou a rainha do submundo. Uma história que envolve um plano diabólico de Hades usando sementes de romã. No presente, Diana estava numa arena, enfrentando uma quimera. Muitas almas assistiam o espetáculo, criado por Hades, com Perséfone ao seu lado. Aparentemente, Diana foi obrigada a lutar na arena em troca da segurança de Circe. Mas Perséfone parece confiante com a vitória da princesa do inferno. Numa noite, no passado, Circe rezou para Hécate, pedindo uma audiência com a deusa. E o motivo de Circe chamá-la é porque ela queria encontrar uma forma de libertar Diana do submundo. E Hécate garante que ela vai sair de duas formas. A primeira saída seria temporária, mas a segunda seria permanente. E para preparar a jovem para esse caminho, Hécate diz que, há muito tempo atrás, ela impressionou Hades com uma certa história. E essa história fez Hades criar um novo jogo na arena. Ao dizer isso, Hécate deixa para trás um livro chamado de A Dama e o Tigre. No presente, a luta entre Diana e a Quimera continuava. Uma dama e uma criatura que parecia um tigre. E acompanhando a luta também estava Circe, aprisionada, que não perde a esperança na sua filha. No passado, depois de conseguir aquele livro, Circe leu a história para a pequena Diana. Essa história falava de uma princesa que se apaixonou por um jovem que não era da realeza. O seu pai, o rei, ficou furioso com isso, ordenando que o jovem fosse preso e levado para a arena. Acontece que nessa arena teriam duas portas, e o jovem deveria escolher uma delas para atravessar. Uma leva a uma mulher que se tornaria sua nova esposa. Ele seria livre e viveria uma vida feliz ao seu lado. Já a outra porta leva a um tigre e a morte certa. A princesa prometeu ajudá-lo a descobrir qual seria a porta que o levaria à liberdade e sinalizaria isso para ele de forma discreta na arena. O problema é que a princesa descobre que a mulher que esperava pelo seu amado na porta da liberdade era uma que ela odiava. Ela foi o primeiro amor do rapaz. Ou seja, independente do caminho que o jovem escolher, a princesa seria punida, perdendo seu amado para sempre. E assim, sem especificar realmente a sua decisão e com uma grande dor no coração, a princesa dá um sinal e o rapaz segue o caminho indicado por ela. É assim que termina a história do livro, sem dizer para qual porta a princesa o levou, qual porta ela indicou. E isso deixa Diana inconformada. Mas Circe sabe que tem um aprendizado por trás disso, e ela entenderia em algum momento. No presente, a luta entre Diana e a Quimera continuava, e Diana era vitoriosa. Ela não queria matar a Quimera, mas, segundo Hades, apenas um deve sair vivo da arena. Furiosa,
Diana não vê outra escolha senão dar o golpe de misericórdia. Mas deixa claro que a partir daquele momento, ela perdeu todo o respeito que tinha com o rei do submundo. Assim, ela manifesta um grande poder e confronta Hades, dizendo que ele não é um deus, mas sim um carcereiro. O poder manifestado por Diana impressiona Hades, e ela afirma que esse poder está se manifestando porque mantê-la prisioneira ali é uma injustiça, e Hades vai pagar por isso. Mas, pelo menos por enquanto, eles têm um jogo para terminar. E nesse jogo, assim como na história, Diana deve escolher entre duas portas. Uma a levaria à morte, na verdade ela ficaria no inferno para sempre. E a outra a levaria à liberdade. Mas Hades afirma que a porta da liberdade levaria Diana para fora do submundo, o que significa que ela e Circe nunca mais iriam se ver novamente. Como na história da dama e do tigre, Hades orquestrou isso para forçar Diana a uma escolha pré-determinada, assim controlando seu destino. Mas Diana rejeita a escolha forçada e desafia o destino. As escolhas não são só duas portas, porque você pode escolher o seu próprio caminho. Assim, Diana abre a porta que leva para a liberdade, mas ela não atravessa. Ela volta para a arena e simplesmente liberta Circe. Acontece que ela ainda consegue ficar no submundo, porque há algum tempo atrás, ela comeu uma semente de romã dada a ela por Perséfone. Acontece que uma semente de romã é obrigada a voltar ao submundo por um mês todos os anos. É assim que Hades conseguiu sequestrar Perséfone e fazê-la a sua esposa. E foi assim também que Perséfone ajudou Diana a não se separar para sempre da sua mãe. Hades poderia invalidar os efeitos dessa semente se quisesse, mas se ele fizesse isso, ele perderia sua esposa também. Sendo assim, o furioso Hades foi o grande perdedor desse jogo. Porque Diana agora tem a sua liberdade, mas ao mesmo tempo pode ficar com a sua mãe pelo menos um mês no ano. Assim, Diana e Circe agradecem Perséfone pela ajuda, e a deusa apenas diz para Diana continuar sua luta pela justiça, que assim ela vai considerar a sua dívida paga. Então Diana leva Circe de volta para a Ilha Selvagem, mas não pode pisar lá, porque se fizer isso, ela teria que ficar por um mês inteiro. E ela precisa voltar para o mundo dos vivos agora, para Gateway City. Assim, elas se despedem de forma emocionante, com Diana até mesmo revelando que ela enfrentou e derrotou o Tetracida graças ao laço e aos ensinamentos da sua mãe. Algum tempo depois, Diana estava de volta ao mundo dos vivos. E nos arredores de Gateway City, ela conversa com os animais pedindo ajuda. Ela coloca bilhetes em pombos e também em corvos, pedindo para eles procurarem por possíveis amazonas ainda vivas, as suas irmãs. Enquanto isso, num local secreto dos Estados Unidos, Veronica Cale entra numa instalação chamada de Área 41. Ela vai ao encontro de uma mulher que parecia agitada, tanto que ela enviou para Verônica 79 e-mails pedindo para que elas se encontrassem. Essa mulher estava num laboratório, dentro de uma espécie de redoma, e vestia o que parecia ser um traje protetor. E Verônica se aproxima dela com uma máscara protetora também. Essa mulher era a Doutora Veneno. E entre as várias coisas que ela quer, ela pede um traje novo e mais maleável. Ela precisa de melhor mobilidade, até mesmo para fazer os experimentos que Verônica quer que ela faça. Isso porque a Doutora Veneno não possui um corpo físico. Dentro daquele traje existe apenas gás venenoso, apesar dela preferir se referir a si própria como sendo não corpórea. De qualquer forma, Verônica diz que ainda não tem um novo traje para ela, mas tem outra coisa. Uma gravação do som emitido pelo Tetracida durante o incidente em Gateway City. Esse som afetava as pessoas. Então Verônica tem esperança de transformar isso numa espécie de arma sônica. Sendo assim, ela confia que a doutora é capaz de produzir essa arma. Ao sair dali, Verônica conversa com a sua assistente. Ela tem novos trajes disponíveis, mas Verônica não quer facilitar as coisas para a Doutora Veneno.
E tudo que ela precisar buscar para o seu novo dispositivo deve ser acompanhada por soldados armados. Em Gateway City, Diana estava acompanhada de Steve Trevor, Bárbara Minerva, Dia e Eta. Elas chegam num tipo de área florestal preservada nos arredores de Gateway City. Uma área comprada pela Mulher Maravilha a partir de uma empresa fictícia criada pela própria Diana com magia, chamada de Hecate Holdings. Ali, Diana faz algumas preparações com poções, e ela pede para os seus companheiros se afastarem um pouco, enquanto ela começa uma espécie de ritual. E com um pouco do seu sangue, invocando os poderes das deusas Hecate, Atena, Artemis, Hestia, Afrodite, Deméter e Hera, algo se forma acima dela. E quando seus amigos voltam, eles se deparam com uma construção, o Hieron. Essa seria a nova base para Mulher Maravilha em Gateway City. Todos entram para conhecer o local e tomar um chá. Mas, no meio de um momento tranquilo, a conversa é interrompida quando Diana começa a escutar sons estranhos. Então ela vai imediatamente até a cidade para verificar e se depara com pessoas sendo atacadas pelo que pareciam ser aranhas mecânicas. As criaturas emitiam um som estranho que afetava a população. Então Diana começa a salvar as pessoas, mas simplesmente arrancar as aranhas uma a uma das pessoas atacadas seria impossível. Sendo assim, ela usa uma magia para fazer todas as aranhas atacarem somente ela. O que pode ter sido um erro, porque eram muitas criaturas. Mas apesar das dificuldades, Diana consegue identificar de onde essas aranhas estavam vindo e de onde era a fonte daquele som estranho. O som do tetracida, ou seja, a arma sônica foi produzida. Isso leva Diana até uma construção e lá encontra a própria Doutora Veneno. Mas antes que Diana pudesse atacá-la, Veneno diz que ela não vai querer machucá-la, porque Veneno sabe onde Diana pode encontrar outra Amazona. Diana ameaça jogar a Doutora Veneno daquele prédio se ela não recolher as aranhas e lhe contar o motivo daquilo tudo. E Veneno concorda, mas comenta que se a tivesse jogado do prédio mesmo, um gás tóxico iria se espalhar e mataria muitas pessoas lá embaixo. Então Diana entende que a própria doutora é esse gás tóxico. Diana estava furiosa com a capacidade das pessoas de criar esse tipo de arma. Porque diferente de criaturas como o tetracida, que apenas fazem o que fazem por instinto, a humanidade está fazendo isso de forma consciente, de forma corrompida. De qualquer forma, a Doutora Veneno chama pelas aranhas, e Diana usa magia para transportá-las diretamente para o inferno. Só que Veneno diz que existem coisas piores do que essas pequenas aranhas. Existe um lugar onde fazem experimentos, um labirinto no subsolo da Área 41, que mantém várias criaturas presas, assim como pessoas que são jogadas lá. E até mesmo existe uma Amazona. De volta ao Hieron, Steve não esconde as suas preocupações com Diana indo para essa Área 41. Mas mesmo com a possibilidade de tudo ser uma mentira e uma armadilha para capturá-la, Diana não quer arriscar perder a chance de encontrar uma irmã amazona. Então, enquanto Diana prepara uma poção, Bárbara, Eta, Gia e Steve a acompanham, todos preocupados, porque esse tal labirinto deve ser uma prisão fechada, sem entrada e sem saída. Mas Diana faz as suas próprias entradas, como agora com a poção e a magia que a leva diretamente até o labirinto. No passado, quando Diana ainda era uma criança, ela acordou Circe numa noite, dizendo que teve um sonho com uma mulher bonita, com chifres e um rosto ensanguentado, mas com um sorriso acolhedor. Circe percebe que se trata de Artemis, e ela quer que Diana a encontre do lado de fora ao amanhecer. Percebendo que isso não era um simples sonho, Circe manda Diana vestir uma armadura. Mas nos seus pensamentos, Circe diz que era cedo demais. No presente, Diana chega no labirinto, fechando a passagem que ela própria abriu atrás dela, e marcando a sua localização com um símbolo de Hecate. Assim, ela começa uma busca, até que encontra um combate.
um tipo de minotauro enfrentando criaturas que pareciam homens-peixe. Diana decide intervir, mas sem saber qual é o lado certo daquela batalha, ela usa o laço Nêmesis no minotauro. E como aquilo não o machuca, isso prova que ele é um aliado. Então ela se junta a ele na batalha. O Minotauro diz que luta para proteger uma jovem garota chamada Petra, que seria uma jovem sereia, ou melhor, uma sirene. Juntos, eles conseguem derrotar e afugentar os homens-peixe, e assim partem para o que seria o esconderijo do Minotauro no meio daquele labirinto. No caminho, eles se apresentam. O Minotauro se chama Ferdinando, e ele vive naquele labirinto desde sempre. Ele não conhece o mundo fora dali. Então Diana aproveita para perguntar se Ferdinando sabe de alguma amazona presa naquele labirinto também. E o Minotauro pensa que pode ser Cleia, já que ela é extremamente forte. Nesse momento surge na sua frente a própria Cleia, que se autodenomina Rainha Cleia, porque ela é quem lidera os homens-peixe e quer a garota, a Sirene, de qualquer forma. Então ao ver essa mulher arrogante, Diana entende que não se trata de uma amazona. Já que essa tal Rainha Cleia quer Petra, Diana passa a ajudar Ferdinando a defender a jovem Sirene. O problema é que, enquanto eles enfrentam os homens-peixe, Cleia ordena a preparação de uma grande arma mortal, uma balista. E percebendo isso, Ferdinando se coloca na frente de Diana e de Petra, servindo como escudo vivo, sendo atingido em cheio pelos tiros da arma. Então ele pede para Diana fugir e proteger a garota. Assim, quando Ferdinando cai diante de Cleia e dos seus homens, Diana e Petra não estavam mais ali. Assim, Cleia, furiosa, ordena que elas sejam capturadas. No passado, Circe preparou Diana para o seu desafio. Ela vestiu uma armadura e recebeu um machado. E apesar de Circe se preocupar por Diana, a jovem amazona não tinha medo. Ao sair de casa, ela se deparou com a própria Artemis na forma de uma pantera com o rosto banhado em sangue. Artemis estava pronta para uma luta, mas Diana não queria enfrentá-la sem motivos, nem mesmo quando a pantera morde o seu braço. Só quando Artemis ameaça devorar uma pequena tartaruga que Diana entra em ação para proteger o pequeno animal. Circe ficou dentro de casa, proibida de sair, mas quando a porta se abre, ela entende que a aprovação de Diana terminou. Ao sair da casa, ela vê Diana caída, com a tartaruga viva nos seus braços, a quem ela batizou de Nico. Diana foi vitoriosa porque ela lutou por uma criatura inocente. Depois da aprovação de Diana, Circe fala com Hécate pedindo para ela intervir com Artemis. Mas Hécate diz que o que está acontecendo é para transformar a garota numa arma contra os deuses. Elas amam Diana, mas isso não muda o fato de que ela foi feita para ser uma arma contra o atual panteão. Circe então pergunta se elas queriam fazer uma arma, por que a fizeram na forma de uma jovem e doce garotinha? Mas segundo Hécate, os homens subestimam garotinhas. E ela é bondosa, algo que os monstros não entendem. Mas a pureza, a compaixão, veio totalmente dela própria. E nenhum deus seria capaz de dar isso a ela. E como essa garota pode ser tão poderosa e tão bondosa ao mesmo tempo, isso os deuses não entendem. Então Hécate pede para que Circe tenha fé nelas. No presente, Diana pega Petra no colo e corre até onde ela deixou a marca de Hécate, a passagem de volta para o Hieron. Ela chega facilmente graças ao cheiro que a poção deixa, e através daquele portal ela envia Petra, mas Diana não vai junto. De qualquer forma, quando Petra chega no Hieron, ela perde a consciência imediatamente. E com o portal se fechando, Steve, Bárbara, Eta e Dia ficam sem entender o que está acontecendo. Elas apenas percebem que essa misteriosa menina azul parece desidratada, então decidem ajudá-la. Confiando Petra aos seus companheiros, Diana decide voltar para resgatar Ferdinando agora. O problema é que ela é pega por uma espécie de magia alucinógena. E apesar de tentar resistir,
era inútil. Ela começa a ver tudo ao seu redor de forma distorcida. Ao mesmo tempo, os homens-peixes se aproximam e, sem conseguir pensar direito, Diana foge. Mas os monstros a encurralam para o que seria o trono da própria Clea. A rainha reconhece Diana como uma amazona e diz que ela é uma forte candidata ao poço. Então ela manda os homens-peixe agarrá-la e jogá-la num poço bem na sua frente. Só que Diana resiste. Mas quando Clea ordena que joguem um cientista que eles tinham ali também, Diana não permite um ataque contra um inocente, como aconteceu com a tartaruga Nico. E assim, ela vai ao seu resgate. Diana salva a vida do cientista, mas agora ambos estavam no fundo daquele poço. E Diana, ainda afetada pelos alucinógenos, vê uma imensa criatura misteriosa indo na sua direção. Diana começa a enfrentar a criatura, mas entende que, pelo alucinógeno, ela pode acabar matando alguém inocente sem perceber. Sendo assim, ela para de lutar. E mesmo com dificuldades em compreender as próprias palavras, ela tenta argumentar com a criatura e usa uma magia para se libertar das alucinações. Só que, com isso, Diana perde a consciência. Por sorte, a criatura misteriosa, na verdade, era aliada. E até pede para o cientista fingir um grito de dor para enganar Clea do lado de cima. E enquanto é carregada para fora dali, Diana recupera a consciência por poucos instantes, só para ver uma espécie de entidade por ali também. No passado, Diana continuou sendo treinada por Artemis, que agora aparece na forma de um lobo. Mas Diana acreditava que Artemis não gostava dela, que ela era uma decepção para a deusa, porque ela estava sempre emburrada. Mas Artemis afirma que é o contrário. Ela ficava admirada com Diana, porque geralmente os seus discípulos são parecidos com ela. Mas Diana não é. Ela é diferente. Ela é mais esperta, tem mais compaixão e é criativa de um jeito que Artemis não imagina ser. E Artemis vê isso como algo muito bom. Continuando o treinamento, Artemis manda Diana encantar uma pedra com uma magia que faria a Hidra, que vive no fundo das águas, ficar encantada por ela. Assim, Diana a joga no mar. Mas logo depois, Artemis manda que ela vá buscar a pedra agora, o que significa que ela teria que enfrentar a Hidra para isso. E assim, Diana vai, com Artemis a lembrando de levar a arma certa para esse desafio. E Diana leva o seu machado. Algum tempo depois, Diana volta com a pedra, mas sem o seu machado. Acontece que Diana fez uma barganha com a Hidra, deixando ela ficar com o seu machado até que ela devolvesse a pedra. Artemis tinha dito para ela escolher a arma certa para esse desafio, e a arma que Diana escolheu foi a barganha. No presente, Diana acorda diante do cientista que ela salvou e de uma nova aliada, que ficou surpresa ao descobrir que ela era uma amazona. E quando Diana se apresenta como Diana de Temícera, a mulher fica espantada. Acontece que ela é a amazona que estava presa no labirinto. Ela se chama Io e reconhece Diana como sendo a filha da rainha Hipólita, a irmã perdida que todas as amazonas sonharam em encontrar. Diana aprende que o nome da sua mãe é Hipólita. E finalmente ela encontrou quem estava procurando, uma irmã. Assim, as duas se abraçam. Io, inclusive, fica surpresa por Diana nunca ter encontrado uma amazona antes. E mais surpresa ainda ao descobrir que ela foi levada para o submundo e criada por Circe. Io tem basicamente todo o labirinto tatuado no seu corpo, mostrando que ela estava presa ali há bastante tempo. Io caiu durante uma batalha antiga e despertou naquele labirinto do nada. Existe ali uma comunidade cheia de sobreviventes do labirinto, que eles chamam de Nova Esperança. Isso porque eles se agarram na esperança de encontrar uma saída, sempre cavando túneis. Foram cerca de 6 tentativas frustradas, porque nenhuma dava para uma saída. Um dos túneis que eles cavaram, inclusive, dava para o oceano. Então Diana pede para ver esse túnel. Apesar de todas as dificuldades, Diana diz que pode ajudá-los.
Ela pode levar a todos para o portal que os levaria ao Hieron, mas com Cleia procurando por elas seria difícil. Só que Cleia não vai até o poço, porque ali existia uma criatura que matava todos que eram jogados. Io eliminou a criatura, mas Cleia não sabe disso. Enquanto conversam, Diana pega algumas pétalas de flores que tinham naquela área, que eram feitas das mesmas propriedades alucinógenas que a afetaram. Então com isso, ela conseguiria algum tipo de imunidade. Fora isso, Diana sabe que tem mais alguma coisa naquela área, uma entidade que ainda não tinha identificado. Diana entrega uma poção para Io, para que ela abra o portal que os levará ao Hieron. Ela iria tirar sua irmã dali, mas Diana vai ficar para trás para combater Cleia e resgatar Ferdinando. E prometendo que logo se reencontrariam, elas se despedem. Com Io deixando o local, Diana agora conversa com aquela tal entidade. Aquele ser diz que está incompleto, mas Diana afirma que pode completá-lo, dizendo ter entendido a sua verdadeira natureza. Sendo assim, Diana então se prepara e pula de volta para a parte superior do poço, surpreendendo Cleia com as suas habilidades. Rapidamente, Diana joga uma poção curativa em Ferdinando, que se liberta e assim começa a ajudar na luta contra os Homens-Peixe. Apesar de Diana pedir para ele não jogar nenhum dos inimigos no poço. Cleia parte para cima de Diana, surpreendendo a Amazona com a sua força que quase rivaliza com a Princesa do Inferno. Mas Diana queria tentar barganhar com Cleia, só que a rainha parecia meio insana de fúria e ela simplesmente empala Diana com o seu tridente, exigindo saber onde está Petra. Enquanto isso, no Hieron, Steve joga a ainda desidratada Petra num pequeno lago. E parece que isso dá certo, porque Petra logo começa a se movimentar, mas rapidamente ela deixa o lago com uma expressão monstruosa. No labirinto, apesar do golpe de Cleia, Diana resiste. Ela rapidamente retira o tridente da sua barriga e diz que, apesar de tudo, ainda tem algo para oferecer para Cleia. Mas antes, ela joga o tridente no poço, pro desespero dela. A rainha fica desesperada, pensando em formas de recuperar o tridente, que era o que estava afetando a sua mente. Mas Diana diz que vai trazê-lo de volta, só que não da forma que ela imagina. E ao dizer isso, aquela entidade de antes sobe e vai até as mãos de Diana, assumindo a forma de um tridente. Acontece que aquela entidade era o próprio tridente de Poseidon, a arma de um deus, que só faltava assumir a sua forma. E agora era um novo aliado de Diana. O tridente inclusive revela que Cleia é uma Atlante. Cleia estava longe das águas e do seu povo por décadas, e usava uma arma divina que pode levar qualquer um à loucura. Então Diana quer acreditar que esse tenha sido o motivo de Cleia ter cometido tantas atrocidades dentro daquele labirinto. Usando os últimos recursos mágicos, Diana joga um encantamento numa pedra para que ela guie Ferdinando até Io. Ela manda Ferdinando seguir a pedra e dizer para Io selar o portal assim que o último sobrevivente atravessar. Quanto a ela, Diana encontraria uma outra saída. Sendo assim, Ferdinando deixa o local, enquanto Diana continua sua luta contra Cleia e os Homens-Peixe. Ferdinando chega até Io e os outros, explicando o plano de Diana. Sendo assim, ele atravessa o portal, finalmente deixando aquele labirinto pela primeira vez na vida. E assim que chega no Hieron, ele escuta um som ensurdecedor. Era a voz de Petra. Ela estava chorando, parecendo amedrontada, mas Ferdinando vai até ela e consegue acalmá-la. No labirinto, Diana finalmente diz o que tem a oferecer para Cleia. Isso porque água começa a subir do poço. Água do mar, mais especificamente do Oceano Pacífico. Essa água vem do túnel que Io e os sobreviventes cavaram um tempo antes. Diana abriu mais aquele túnel, que iniciou uma inundação.
E essa seria a saída dela e também de Cleia do labirinto. Isso porque Cleia também estava presa ali dentro há muito tempo. A única condição é que Diana espera que do lado de fora, Cleia não seja o monstro que ela era dentro do labirinto. E caso ela for, a Mulher Maravilha vai voltar para lidar com ela. Mas disposta a dar esse benefício da dúvida, por ela ter sido influenciada pelo antigo tridente, Diana mergulha e começa a guiar Cleia e os Homens-Peixe para fora dali. Enquanto isso, Io, ao ver a inundação começando, não pode mais esperar por Diana e atravessa o portal depois de todos os sobreviventes. Só que assim que coloca os pés para fora do labirinto, Io é atingida pelo que parece ser um raio e ela simplesmente desaparece. Diana volta para a superfície, aparecendo na costa de Gateway City. E ela vê Cleia e os Homens-Peixe nadando para o alto mar, torcendo para que Cleia seja diferente a partir de agora. Com tudo mais calmo, Diana volta para o Yeron, agora habitado pelos sobreviventes do labirinto. Só que ao perguntar por Io, ela fica devastada ao descobrir o que aconteceu com a sua irmã. Diana pede por um sinal de Hecate de que Io esteja viva. E em resposta às suas súplicas, uma pomba branca aparece, entregando a Diana um ramo de folhas. Assim, Diana agradece. Io, de fato, estava viva. Ela foi transportada para outro local, onde ela se vê diante da própria rainha Hipólita, que fica feliz em ver Io, quem ela achava que estava morta inclusive. E ao ver a sua rainha, Io conta que conheceu Diana. A princesa estava viva. Diante dessa notícia, Hipólita manda tocarem os sinos e ela grita para todo mundo que Diana vive, porque ali era Themyscira, a ilha paraíso das Amazonas. Depois de tudo que aconteceu, Veronica Cale vai falar com a Doutora Veneno. Acontece que o labirinto foi perdido, junto com todos os recursos que tinham lá. E com recursos ela quer dizer todos que viviam presos ali dentro. Verônica sabe que foi a Doutora Veneno quem atraiu a Mulher Maravilha até lá, e chega a ameaçar matá-la por causa disso. Mas a Doutora Veneno sabe que ela não faria nada, porque precisa dela. Se Verônica não precisasse da Veneno, ela já a teria matado faz tempo. Então, irritada, Verônica deixa o local. E mesmo assim, ela aprova que Veneno receba um novo traje. Mas um traje de primeira geração, que lhe dê acesso limitado aos novos recursos. Fora isso, Verônica anuncia que estaria transferindo a Doutora Veneno para o chamado Projeto SS-1. Por lá, Verônica passa por corredores cheios de criaturas sendo mantidas presas. Criaturas que pareciam todas femininas, como a Cuca, uma pequena mulher chamada Zuel, uma mulher peixe. Fora que dá pra ver o rabo de um tipo de mulher leopardo. E lá, Verônica vai até alguém que seria capaz de matar a bruxa, a Mulher Maravilha. Era uma mulher contida com camisa de força e uma contenção na sua boca. O seu nome é Zatanna. Algum tempo depois, Diana e Bárbara estavam conversando sobre Themyscira. Diana descobriu a existência de Themyscira muito recentemente, já que durante toda a sua infância, Circe era proibida de falar a palavra amazona. Falar Themyscira não era necessariamente proibido, mas Circe, assim como Hecate, sentiam que os deuses estavam sempre ouvindo. Então qualquer menção era um risco. A conversa é interrompida quando uma chamada de rádio é ouvida. Acontece que Diana pediu que Steve sintonizasse o Yeron com as principais notícias envolvendo desastres pelo mundo. Dessa forma, ela sempre ficaria sabendo se algo assim estivesse acontecendo. E a notícia que ela ouve é sobre um fenômeno supostamente sobrenatural que destruiu um cassino na cidade de Reno, em Nevada. Sendo assim, ela parte para lá. Ao chegar, Diana percebe que aquilo não era natural, era algo sombrio que assolava aquela área. Rapidamente ela entra nos destroços do cassino e Diana tem uma sensação cada vez mais forte, como se
fosse um vírus a corroendo. Então Diana é atacada por uma criatura que parecia um raio. Diana puxa o seu machado, o que era algo incomum, porque ela sempre tenta argumentar com seus adversários antes de partir para a violência. Era como se ela estivesse sendo influenciada negativamente de alguma forma. Era como se algo a estivesse puxando para tendências mais violentas naquele lugar. Ela até tenta lutar contra isso, mas a criatura elétrica a ataca, o que faz a fúria incomum em Diana apenas aumentar. Assim, a luta acontece, mas a criatura era bastante poderosa, tanto quanto a Mulher Maravilha. E no final, ela acaba fugindo, voando para os céus. Diana até tenta persegui-la, mas não a alcança. Ela então volta para o Hieron, onde Steve a esperava para contar que as notícias garantem que não houveram fatalidades em Reno. O problema é que Steve precisa deixá-la por um tempo, porque foi chamado de volta para sua base, mas ele não sabia por quê. Depois disso, Diana volta para junto de Bárbara, Eta e Tia. E elas voltam a conversar sobre como os estudiosos do mundo dos homens enxergavam a lendária Themyscira. Mas a conversa é interrompida, mais uma vez, quando outra notícia reporta um ser de pura energia visto na cidade de La Paloma, no Uruguai. Diana vai até lá e ajuda os bombeiros a lidar com o incêndio primeiro. Então depois disso ela segue o rastro de destruição até onde a criatura estaria. Só que, como um raio, ela foge, de novo, e Diana a perde de vista mais uma vez. Rapidamente, mais notícias relatam outras aparições em locais diferentes, e Diana sempre vai atrás dela. A perseguição leva Diana até Verón, na República Dominicana, Merida, no México, e Waimea, no Havaí. Mas a criatura sempre foge, deixando Diana muito frustrada. De volta ao Hieron, Eta fala com Diana, que percebeu um certo padrão nisso. Acontece que todos os lugares onde Diana enfrentou a criatura possuem algum tipo de ligação com Themyscira. Mais especificamente, as batalhas travadas pelas Amazonas no passado. A única exceção era Reno, mas o cassino destruído era chamado de Ilha Paraíso. Com isso, elas fazem uma lista de todos os possíveis locais onde a criatura pode ainda aparecer. Enquanto isso, Diana faria uma oferenda às deusas. Nesse momento, inclusive, as amigas comentam como toda magia tem um preço. Por isso Diana faz essas oferendas. E o preço de algumas magias pode ser bastante alto. Algum tempo depois, Eta, Dia e Bárbara conseguiram mapear todos os locais do mundo onde batalhas envolvendo as Amazonas aconteceram no passado. E elas percebem que nenhuma notícia notificou atividades da criatura por horas. Isso pode ser porque existem lugares que elas mapearam que eram isolados, o que indica que nenhum noticiário iria reportar algo nessas localizações. Mas agora, uma nova notícia chega, indicando que a criatura estava em Delfo, na Grécia. Então Diana parte para lá. A sensação de chegar na Grécia era diferente. Era como se ela estivesse pisando em solo sagrado. Ainda mais em Delfo, a terra sagrada do deus Apolo. Por ali, Diana encontra a criatura e mais um confronto acontece. Mas conforme ela vai lutando, Diana percebe como elas eram parecidas, tanto em força como até em nível de poderes. E então ela se lembra das palavras das suas companheiras sobre como as magias têm um preço. E é aí que Diana percebe. Aquela criatura estava ali por causa dela. E, como se fosse afirmando isso, a criatura assume a forma da própria Mulher Maravilha. Ela é o preço que o mundo está pagando pelo seu uso de magia. A criatura existe porque Diana existe. Então a solução para derrotar a criatura talvez seja a morte de Diana. Algo que ela se recusa a aceitar. Assim, a luta continua, e enquanto a criatura mal parece ser afetada por golpes físicos, Diana consegue atingi-la usando magia. Só que mais uma vez, a criatura foge, e exausta, Diana desmaia.
Nesse momento de fraqueza, a imagem de uma mulher aparece na frente de Diana. Era Zatanna, numa forma astral, e falando palavras de trás para frente. Zatanna faz um encantamento, dizendo de trás para frente que estaria se vinculando com Diana, e que a sua voz era dela agora. Depois disso, Zatanna desaparece. Diana desperta, sem entender o que acabou de acontecer, mas sabe que não foi uma coisa boa. De qualquer forma, de volta ao Hieron, Diana compartilha suas descobertas com Eta e Gia. Ela ainda acredita que a criatura existe por causa dela, porque na magia, se você gera uma força do bem, então em troca, algo deve ser dado às forças do mal. É um equilíbrio necessário. Então, se Diana é considerada uma força do bem, aquela criatura surgiu como um ser de pura maldade. É por isso que Diana se sente irritada e inquieta perto dela. Eta e Gia acham que isso é errado, porque por mais que Diana use as magias pro bem e o mal precise balancear isso, o mundo já é mal bastante. Aquele mundo é cheio de injustiças. Bilionários que enriquecem passando por cima dos necessitados, vilões assassinando em massa, corporações espalhando venenos, governos com experimentos secretos como aquele labirinto. A balança favorecia os injustos. E Diana concorda. Até mesmo Hecate e as outras deusas perceberam que algo naquele mundo estava fora de sincronia. O mundo era mais sombrio do que deveria ser, e a justiça era algo raro. Diante disso, Diana tem uma ideia. Com a ajuda de Eta, Diana define que os próximos locais que a criatura pode aparecer podem ser ou na Turquia, próximo ao Mar Negro, ou em outra área da Grécia, em Samothrace. E Diana torce que seja a segunda opção. Assim, ela parte para lá. Na Grécia, rapidamente a Mulher Maravilha sente a criatura se aproximando e uma nova luta começa. E agora Diana permite que a criatura a acerte, para assim sangrar e derramar sangue o suficiente para ela realizar a magia que precisa. Uma magia que permite solicitar uma audiência com a própria Gaia, a deusa primordial e a personificação da própria Terra. E o ritual é bem sucedido. Diana é levada para dentro da terra, onde é envolvida com o que pareciam ser raízes. Seguindo seu instinto, Diana pega o seu machado e começa a enfrentar aquilo, mas logo percebe que está tomando a atitude errada. Ela não pode lutar contra a terra, mas sim se submeter a ela, porque só assim Gaia falaria com Diana. E depois de quase ser sufocada pela própria terra, a Mulher Maravilha finalmente se vê diante de Gaia. O problema é que a grande deusa afirma que não pode ajudar a princesa. A criatura que ela enfrenta é resultado do mundo buscando um equilíbrio pelas ações da Mulher Maravilha. É o preço a se pagar. Mas Diana retruca que Gaia pode estar enganada. O mundo já estava desequilibrado antes dela e de outros como ela surgirem. Seja lá qual for essa aberração que desequilibra o mundo, não são eles. Então Gaia decide olhar mais de perto o que aconteceu no mundo. E o que ela vê é o caos, destruição, guerras, assassinatos, fome e mortes de inocentes. Com isso, Gaia admite que Diana está certa. Tem algo de errado naquele mundo, algo obscuro, absoluto. Esse mundo é assim desde o seu início. Era uma escuridão cobrindo tudo, algo que mesmo ela não entende. Sendo assim, Gaia diz que Diana deve combater essa escuridão em seu nome a partir de agora, porque deve existir um equilíbrio. Assim, Gaia leva Diana de volta para a superfície e imediatamente leva a criatura de energia para baixo, a eliminando. Dessa forma, o verdadeiro equilíbrio daquele mundo deve ser encontrado. Assim, com tudo resolvido, Diana volta ao Hieron, onde Eta, Gia e Bárbara estavam dormindo, e onde Steve Trevor estava de volta.
Diana conta o que aconteceu e como ela teve ajuda da própria Gaia, além de talvez ela ter sido possivelmente amaldiçoada por uma bela bruxa. Steve conta que teve várias reuniões com os militares e as coisas parecem complicadas com eles também. De qualquer forma, Steve analisou algumas informações que o cientista do labirinto disponibilizou para eles e descobriu que Veronica Cale estava reunindo informações não apenas da Mulher Maravilha, mas de outros como ela, um tal de Batman e um tal de Superman. Nesse momento, a conversa é interrompida quando uma nova notícia aparece na tela. Uma notícia mostrando Gotham City, onde surgiu uma marca de Hecate. Diana precisava ir para lá para investigar. Ou seja, o próximo destino da Mulher Maravilha é Gotham. E é desse jeito que termina a história. O segundo arco da Mulher Maravilha Absoluta é bom, mas no fundo é meio morno. O primeiro mini arco que envolve Prometheus é muito bom, a arte é impecável e é muito legal ver essa interação da personagem com outros deuses. O arco do labirinto parece feito para apresentar novos personagens e deixar pontas soltas, mas é bom. E o arco do preço da magia é para enaltecer ainda mais a Mulher Maravilha, que já é uma ótima personagem. Mas no geral ele é só ok. Nenhum deles é ruim, mas particularmente eu achei tudo meio morno. De qualquer forma, o próximo arco já prometeu o encontro da Mulher Maravilha com o Batman. E quando esse arco chegar, vai ser história para outro vídeo. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.